Boa noite, pessoal, de novo. Mais uma vez estamos aqui na Semana das Terapias, tentando fazer aqui nossos ajustes e pedimos desculpas aí pela pequena interrupção, pelo pequeno atraso. Foram umas questões mais técnicas, mas como eu tinha comentado antes, os problemas eles são feitos principalmente para conseguir resolver. Então eu vou pedir meu apoio de tela aqui do lado com o iPad. Obrigado, Lourenço. Vamos deixar aqui o acompanhamento. E a primeira coisa que eu quero é confirmar mais uma vez se vocês estão me vendo bem, se estão me escutando bem. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo de hoje. Nós vamos falar aqui bastante informação referente principalmente a terapias e referente a terapias dos dias de todo este ciclo que nós vamos ter na Semana das Terapias. Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas para todos vocês, mais uma vez pedir desculpas e agradecer as pessoas que estão aí aguardando e vamos reconstruir aqui nosso tópico. Eu quero contar para vocês que nós vamos falar hoje sobre glicosaminoglicanos polisulfatados, eu coloco entre aspas, porque nós vamos falar de outras coisas e hoje nós vamos falar de um mapa mental que a gente criou, que é um mapa mental associado a quê? Associado à forma de pensar, de como conseguir construir totalmente as terapias. Então, hoje nós vamos falar dos glicosaminoglicanos, vamos falar, sim, claro, do sulfato de pentossano, mas é muito importante levar em consideração que nós vamos bater um papo sobre uma informação que ela foi organizada e ela foi desenvolvida para este conteúdo, que é o segundo conteúdo de toda uma semana de 4 conteúdos desta semana, da Semana das Terapias. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão e eu quero agradecer muito também, não só aqui o time interno que está dando uma mão, aqui lutando aqui para conseguir resolver esses problemas que às vezes são inesperados da transmissão online. E eu queria muito também agradecer os parceiros, principalmente a Covetrus e a Seva. São velhos parceiros, empresas que se preocupam muito para agregar valor a partir da educação. E esse tipo de conteúdo, ele não vai ser um conteúdo para falar de um produto, esse não vai ser um tipo de conteúdo para literalmente fazer mais ênfase em um produto em especial. Esta semana ela é uma semana totalmente acadêmica, uma semana onde a gente quer compartilhar informação para as pessoas que querem se desenvolver e querem aprender. E, logicamente, as terapias, que é um prato forte, as terapias é a cereja do bolo que a gente tem principalmente quando a gente vai concluir todo o ciclo que começa no exame físico, passa pelo diagnóstico e termina na fase dos tratamentos e na reabilitação. Então, quero que vocês saibam que eu vou lhes compartilhar hoje muita informação muito boa relacionada a um mapa mental sobre as terapias, além dos glicosaminoglicanos. E eu estava falando da campanita, essa daqui. Cada vez que vocês escutarem este sininho, significa que a informação é muito, mas muito importante, que eu quero que vocês fixem. Então, esse vai ser um som de fixação. Cada vez que vocês escutem o sininho, vão lá, pega papel e caneta e vocês vão conseguir fazer as anotações importantes em relação a isto. Então, eu quero agradecer muito, principalmente, as pessoas, os parceiros, Ju, que está aí na Covetrus, a Thaisa, que leva bastante tempo aí construindo todo este projeto junto com a Juliana, também o pessoal da Seva. Obrigado, Thaís, Juliana, muito obrigado. Também a Camila, que daí é uma velha parceira, assim que já fizemos projetos juntos. Também a Fernanda, que está chegando na Seva, um prazer também ter a Fernanda junto. E vocês são a representação de toda uma empresa que ela se preocupa, empresas que se preocupam por agregar valor na educação e não só vender produtos, que com certeza faz parte da missão. A missão é entregar valor, ajudar na educação dos médicos veterinários para fazerem melhores escolhas, e essas escolhas não são só terapêuticas, são escolhas como um todo, graças a condições e a situações como esta da Semana das Terapias. Então, muito obrigado, um grande prazer estar aí com vocês, principalmente. E muito bom, mandem um like se vocês estão gostando, estamos aqui conectados e eu quero lhes contar que nós vamos falar principalmente de vários assuntos, mas eu quero também que vocês saibam que nós vamos ter um PDF que a gente vai entregar no final para as pessoas que ficarem até o final, principalmente porque esse mapa mental a gente desenvolveu pela primeira vez, porque eu faço as terapias com um raciocínio que é o que eu vou falar aqui, e esse raciocínio nós colocamos ele no papel. Esse no papel é muito importante que vocês saibam que nós vamos entregar ele no final, nós vamos colocar um código QR para que vocês possam reclamar esse mapa mental
principalmente depois de um código QR, para as pessoas que ficarem, vocês vão com certeza vão gostar, que o princípio desta semana, não é nem só o princípio de hoje, vai ser o princípio da semana. Enviem o link para seus amigos, as pessoas que estavam, para que possam assistir e usufruir desse conteúdo. Então vamos lá, não demorando muito, nós vamos começar a bater um papo. Obrigado, Anderson, vamos colocar na nossa tela. E hoje o tópico ele vai ser chamado de o que você precisa saber dos glicosaminoglicanos polissulfatados. Então vamos colocar aqui a tela. Muito obrigado. O que você precisa saber? Os glicosaminoglicanos polissulfatados basicamente são compostos, um dos compostos das terapias. O Júlio falou ontem dos bisfosfonatos, hoje nós vamos falar dos glicosaminoglicanos polissulfatados. Amanhã o Ricardo vai falar dos ortobiológicos e depois da manhã o Jackson vai falar sobre o estanossolol. Mas depois vamos fazer uma mesa redonda, mas eu quero que hoje a gente fique o conceito das terapias. Isso é o que mais me interessa hoje e lógico que eu quero apresentar o tópico de hoje, que são os glicosaminoglicanos polissulfatados. E eu quero começar principalmente eles mostrando dois casos clínicos. E eu quero que vocês lembrem que são casos da vida real. Por quê? Porque nesses casos que a gente tem, a gente vai conviver o tempo todo com as mesmas condições, que são patologias variadas, que nós precisamos dar diagnósticos para conseguir estabelecer um tratamento correto. Então, eu vou colocar exemplo rápido de dois casos clínicos. Eu quero que vocês saibam que esses dois casos clínicos são casos clínicos onde vocês vão ver, literalmente, situações do dia a dia do médico veterinário. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, se nós vamos colocar aqui na nossa tela, vamos manter a tela aqui no nosso computador, e aqui o que nós vamos ver é principalmente, nós vamos ver aqui um cavalo, este cavalo, que é um cavalo quarto de milha, que ele começou a ter uma efusão no membro pélvico esquerdo, na região femoral-patelar, e a gente vê que realmente este cavalo, no exame dinâmico, é um cavalo que ele claudica do membro pélvico esquerdo. Quando a gente vê, primeiro, claudicação, atenção aos sinais que eu vou começar a colocar aqui. Claudicação. De onde vem a claudicação? Ela vem da dor. Além da dor, esse cavalo tem 3, efusão. Atenção, efusão. 4, análise radiográfica, flexão positiva da região femoral-patelar, e análise radiográfica tem um cisto no côndilo medial do fêmur, ele tem um achatamento do côndilo medial do fêmur e ainda tem um pouco de lises na fossa medial da região do fêmur, onde se insere o ligamento colateral medial. Ainda nesta radiografia, eu coloquei algumas radiografias só para ilustrar, é uma radiografia caudolateral, crânio-medial oblíqua, onde nós estamos vendo lises e escleroses. Atenção às palavras que estou falando aqui: dor, claudicação, efusão, lises, escleroses e resposta positiva à flexão. Quando a gente flexiona, a gente estressa a cápsula. Eu citei 7 pontos fundamentais para entender o que acontece com muitos dos cavalos, que principalmente nós temos na nossa rotina. Nós fizemos a radiografia lateral flexionada oblíqua, e nesta radiografia, que é uma radiografia clássica, essa radiografia nós estamos vendo aqui principalmente lises e escleroses no côndilo medial do fêmur, mas olha a ultrassonografia. Atenção à ultrassonografia. Na imagem da esquerda, nós temos o cisto, que ele vem uma associação de lises e escleroses. 2, nós estamos tendo engrossamento da cartilagem. O nome chama-se condromalácia. Ainda, atenção, nós temos um osteófito, além de uma lesão do menisco. E observem que nessa imagem da direita, nós estamos tendo hipertrofia da membrana sinovial com efusão. Eu vou fazer um resumo do que acabei de falar, porque esse é o princípio das terapias. Por incrível que pareça, isso que eu citei agora é o princípio das terapias. Olha só, dor, claudicação, efusão, uma radiografia com lises, escleroses, osteófitos, hipertrofia da membrana sinovial, efusão, condromalácia. Eu citei 8, 9 situações que são situações do convívio diário. E acontece que no final desta aula vocês vão entender por que eu estou falando disso, e nós vamos fazer uma conexão de conceitos, uma conexão de sinergismo, de informações que elas vão conseguir fazer entender como se escolhe uma terapia, o timing e todas as opções que nós temos. Então, olha que legal. Nós fizemos a ultrassonografia deste cavalo,
tenho mais imagens, observem que o ligamento colateral medial na região do fêmur está lesionado, este o direito normal, este o esquerdo anormal. Observem a lisis do osso subcondral junto com a irregularidade e observem o côndilo medial do fêmur. Nesta imagem da esquerda está mais engrossado do que o côndilo normal, ou seja que aqui nós temos uma desmopatia com entesopatia, lisis na inserção, nós temos ainda engrossamento da cartilagem, que é uma condromalácia. Então nós temos um tipo de cavalo que tem vários sinais clínicos, radiográficos e ultrassonográficos. Jairo, mas o que tem a ver isso com os glicosaminoglicanos? Todo tem a ver. Não só tem tudo, como eu quero lhes mostrar o segundo caso, que é um segundo caso também como exemplo, que é este cavalo, que é 1/4 de milha. E este cavalo que está aqui é 1/4 de milha de tambor também. Este cavalo tem efusão da articulação femoropatelar. E além da fusão femoropatelar, este cavalo ele é resposta positiva na claudicação, uma resposta na região femorotibiopatelar direita. E observem que este cavalo tem uma claudicação de elevação do membro pélvico esquerdo com redução da face cranial. Então esse cavalo tem claudicação, tem efusão e tem dor. E ainda na radiografia, a gente não encontrou nada muito claro. Vocês veem uma radiografia caudocraneal, uma radiografia caudolateral oblíqua e nós não encontramos informações claras. O que nós fizemos? Atenção também, nós fomos na ultrassonografia. Nessa ultrassonografia nós encontramos, mais uma vez, efusão. Olha aqui o líquido sinovial da articulação femoropatelar e observem a hipertrofia da membrana sinovial. Lembrem essas informações, efusão, hipertrofia da membrana. Eu sei que vocês vão fazer o link no final. E nós estamos tendo, sim, uma irregularidade na trócula lateral do fêmur. Ok, este cavalo não teve diagnóstico claro, porque a radiografia foi negativa e a ultrassonografia mostrou sinais de inflamação articular, mas não conseguimos concluir. O que nós fizemos para concluir? Nós colocamos esse cavalo na artroscopia. E durante a artroscopia, nós fizemos uma artroscopia exploratória. Ou seja, quer dizer, nós entramos na articulação para tentar ter informações associadas dentro da clínica, a radiografia e a ultrassonografia. A ultrassonografia nos falou que o problema era na articulação. Mas além de ser articulação, nós não tínhamos diagnóstico igual o outro cavalo. O outro cavalo tinha um cisto no côndilo medial do fêmur, discopatia, nós tínhamos uma entesopatia do colateral, condromalácia e uma artropatia femorotibial medial. Esse cavalo não tinha diagnóstico. O que nós fizemos? Nós entramos na articulação e observem que encontramos na articulação, porque nós vamos associar isso também, principalmente no foco dos tratamentos. Na articulação, nós encontramos a seguinte imagem, e dá uma olhada nesta imagem, porque tem todo a ver com as terapias, tudo que eu mencionei aqui. Esta é uma cartilagem normal, nós entramos com artroscópio na articulação femoropatelar, observem que nós começamos a ver o que se chama uma fibrilação, que é uma alteração da camada superficial, até chegar nesta imagem. Esta imagem é brutal. Por quê? Porque esta imagem está mostrando que a cartilagem ela está totalmente destruída. E nós vamos analisar depois os tipos de lesão de cartilagem para associar eles, principalmente nas terapias, e nós vemos que a cartilagem ela está totalmente destruída. Quer dizer que nós estamos tendo exposição do osso subcondral, tanto no fêmur quanto na rótula. E vocês sabem que além da janela acústica entre o fêmur e a rótula não ser visível na ultrassonografia, a gente não vê alterações de cartilagem no raio-x. A gente pode ver no ultrassom, mas não temos janela acústica. Então, o diagnóstico, ele foi um diagnóstico muito importante, onde nós estamos tendo, principalmente, um diagnóstico onde temos uma erosão severa e completa da cartilagem. O que tem em comum estes dois casos? Agora vamos abrir a câmera, abrir a tela. O que nós temos em comum estes dois casos? Nós vamos ver, obrigado Anderson, vamos abrir aqui a tela. O que acontece principalmente em relação a isto? Em relação a isto, acontece que nós estamos tendo sinais clínicos de efusão, dor, hipertrofia da membrana sinovial, nós estamos tendo capsulites, nós estamos tendo osteófitos, lisis, escleroses, nós estamos tendo hipoperfusão do osso subcondral e nós temos alteração da cartilagem já severa e o primeiro caso com condromalácia. Estamos citando, atenção, estamos citando patologias ósseas, patologias da sinóvia, estamos citando patologias da cartilagem. Escutem essas três palavras, ósseas,
sinoviais e de cartilagem, e elas se repercutem também na cápsula articular. E aí o que acontece? É o princípio do processo degenerativo. E logicamente que quando nós analisamos, nós vamos ver cartilagens que à medida que passa o tempo, se a gente volta aqui na nossa imagem, nós estamos tendo, obrigado Anderson, vamos voltar aqui na nossa cartilagem, nós vamos ver aqui na imagem, principalmente, onde nós estamos vendo, principalmente, informações úteis, como, por exemplo, que na imagem da esquerda nós estamos tendo osso subcondral normal e uma cartilagem normal. Na imagem do meio, nós já estamos tendo o começo da fibrilação com alterações do osso subcondral, o Júlio comentou isso ontem, e observem na imagem da direita, nós estamos tendo alterações importantíssimas do osso subcondral e nós estamos tendo alterações tóxicas e severas, tanto da superfície articular como da grossura articular. E o que acontece? Isso todo se traduz principalmente em radiografias, como por exemplo esta. Uma radiografia onde nós estamos vendo aqui lices, escleroses, uma radiografia de um exemplo de tarso de articulação intertársica distal. E eu estou vendo sinais de artropatia. E agora sim, quando a gente está chegando neste assunto, o que é o mais importante? Agora sim, o mais importante é que a gente deve levar em consideração que nós precisamos entender o processo degenerativo articular com um pouco mais de detalhe. Porque quando eu começo a entender o processo degenerativo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu começo a ter expertise na hora de entender, a hora de selecionar e o tipo de tratamentos que eu vou escolher. Então, quando a gente vê uma imagem como esta, o que vai acontecer? Eu tenho vários graus de um processo degenerativo articular. Nós vamos ter um processo degenerativo. E esse processo degenerativo, daqui a pouco eu vou lhes mostrar um primeiro esquema, esse processo degenerativo ele vai começar de várias maneiras. Ele vai começar com carga, onde nós vamos ter efeitos na cartilagem. Observem que nós temos efeitos na cartilagem que começa tudo por onde? Pela sinóvia, eles começam a ter alterações específicas na cartilagem, no osso subcondral, hipertrofia da membrana sinovial, formação de osteófitos, destruição principalmente das regiões da cartilagem, até terminar em um processo degenerativo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer questão de lhes explicar, se a gente volta aqui, nós vai manter a nossa imagem aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, principalmente, um esquema onde eu quero lhes mostrar que quando nós estamos vendo estes processos degenerativos que a gente tem aqui, o que a gente tem que entender é este grande ciclo. Só que este ciclo ele não é fácil de entender. E eu quero que vocês saibam que se vocês entenderem o que vai acontecer nos próximos 20 minutos, certo? Se vocês conseguirem entender pelo menos o básico dos 20 próximos minutos, eu tenho certeza que vocês vão começar a entender como a gente vai montar as terapias. Mas eu não vou explicar este ciclo, eu vou explicar ele de uma forma melhor, porque esse ciclo é um ciclo pesado. Eu já fiz ele de maneiras diferentes. Eu tenho este modelo que a gente faz, principalmente no nosso treinamento do Checkmate, mas eu não vou falar dele neste momento. Mas o que eu quero mostrar para vocês é principalmente de onde vem todo o processo. E eu quero que a gente focalize nesta imagem. E eu quero que a gente cite, principalmente, quais são as estruturas importantes que nós levamos em consideração de uma articulação. E isto daqui, o princípio fundamental, porque eu vou lhes mostrar o que é normal e depois do que é normal, o que é patológico. Quais são as estruturas que compõem uma articulação? Eu quero que vocês saibam que este momento é um momento que pode ser uma grande virada de chave. O que vai acontecer daqui para frente é principalmente o entendimento, ele é o princípio da escolha dos tratamentos. Eu sei que no final, falando dos glicosaminoglicanos, vocês vão encaixar dentro desse mapa mental que eu vou lhes mostrar depois, inclusive que a gente vai entregar para vocês no final desta aula. Então a primeira coisa, o que nós vamos fazer? A articulação ela é conformada por várias estruturas. A primeira coisa, nós vamos ter que uma articulação ela é formada pelo osso subcondral número 1. Esse osso subcondral ele recebe vasos sanguíneos e ele recebe inervação. A segunda região é a região da cartilagem hialina. Então, nós vamos ter essa cartilagem hialina, que é uma cartilagem, nós temos vários tipos de cartilagem, nós vamos ter cartilagem, por exemplo, fibrosa, cartilagem elástica, e uma da cartilagem que nós temos nas articulações é a cartilagem hialina. Terceiro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter principalmente a cápsula articular.
E essa cápsula articular é a cápsula que recobre a articulação. Ela tem uma inervação muito específica e lembrem que quando ela se torna patológica, ela tem principalmente uma manifestação de inflamação, que ela é chamada de capsulites, e ela reduz a elasticidade. Então ela também sofre. Lembrem que o osso subcondral e a cápsula articular são as regiões que estão inervadas. Quarta estrutura, muito importante, é qual? É a membrana sinovial. E todos os processos inflamatórios, todos os processos em conjunto com o osso subcondral, depende da origem, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós temos a migração de mediadores inflamatórios que vão ser mediados por uma célula da linha branca, que são os macrófagos. Então, o que vai acontecer? Sempre que a gente veja a sinóvia, nós vamos fazer que a sinóvia é o centro de máquinas da articulação. Nós sabemos que a cartilagem hialina recebe o impacto, ela tem água, ela tem outros componentes que nós vamos falar depois. O osso subcondral ele é nutrido e ele também mantém a nutrição da cartilagem, mas a membrana sinovial é o começo de toda a história. Por quê? Porque acontece que na membrana sinovial nós vamos ter o começo dos mediadores inflamatórios, que eles vão começar a fazer um processo inflamatório articular que termina em degeneração. Então, número 1, osso subcondral. Número 2, cartilagem. Número 3, cápsula articular. Número 4, membrana sinovial. Número 5, o número 5 são os ligamentos colaterais. Alguns ligamentos colaterais, eles são ligamentos que ficam intraarticulares, outros ficam extraarticulares, e tem articulação como, por exemplo, essa articulação, que inclusive tem ligamentos que são ligamentos cruzados. Nós vamos saber que isso aqui é um exemplo de um trajeto de uns ligamentos cruzados que são 100% intraarticulares. Então nós temos outro componente que é principalmente esta região. Osso subcondral, cartilagem, cápsula articular, membrana sinovial e ligamentos colaterais. Isso é o normal. O que tem de fisiológico? O fisiológico é principalmente que o número 4, nós vamos ter dois tipos de sinoviócitos. Sinoviócitos tipo 1, sinoviócitos tipo 2. Esses sinoviócitos são sinoviócitos onde nós vamos ter o começo do processo. E daí a gente fala começo do processo. Eu tenho terapias que eles vão modular os sinoviócitos no começo do processo. Alerta, amanhã o Ricardo vai falar sobre ortobiológicos, porque os ortobiológicos, que são IRAP, Prostride, nós temos o alfa-2-EQ, que é a macroglobulina, são compostos que devem ser utilizados exatamente na modulação da sinóvia, por exemplo. Então, nós vamos ter também um sensor de tempo, não vamos chegar lá, mas o que nós estamos vendo é como é uma articulação normal. Uma articulação normal, ela tem sinoviócitos 1 e 2. O 1, ele produz líquido sinovial. O 2, ele é de limpeza. Nós vamos ter a cápsula articular, faz a vedação e ela não só veda, como ela mantém a estrutura, a unidade estrutural fixa, junto com os ligamentos colaterais. Osso subcondral, ele tem uma função de absorver impacto, de nutrir também a cartilagem. A cartilagem também, ela se remodela, ela permite o deslizamento da articulação durante a fase de flexão e extensão. E nós vamos ter principalmente os ligamentos colaterais que também estabilizam essa articulação. O problema, sabe qual que é? Agora, quero lhes apresentar o mapa mental que vocês vão receber no final da aula, se ficarem até o final. Só que este mapa mental, eu vou começar a construir todo o nosso raciocínio. O que vai acontecer? Nós estamos tendo aqui, principalmente neste mapa mental, eu quero que vocês vejam só o que nós estamos vendo. Nós vamos ter como se originam as lesões. Então, nós vamos ter diferentes tipos de lesão. Nós podemos ter lesões tendíneas, lesões ósseas, lesões articulares, que vai ser o foco deste conteúdo, lesões musculares, lesões ligamentares e lesões nervosas. Então, nós temos diferentes tipos de lesões em diferentes tecidos. Claro que existem diferentes especificações, principalmente para escolher o quê? Escolher a terapia que a gente tem, depende do diagnóstico. Eu vou citar, principalmente nessa semana, nós estamos citando terapias que elas servem para várias coisas, mas o foco principal são as articulações. E quando nós vamos citar terapias, lógico que eu preciso saber como se originam as lesões. E se vocês veem todas essas patologias, elas têm um comum denominador. Qual que é o comum denominador? De onde elas vêm. Então, claro, todas elas que estão aqui e que elas se diferenciam em todas essas patologias ósseas, musculares, etc., elas podem ter uma origem, que seria uma etiologia. E qual que é a origem? Infecção, idade, fraturas, impactos,
nós podemos ter processo de desenvolvimento, sobrecarga, genética. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um fator externo que vai desenvolver a lesão. Se um animal novo está se desenvolvendo, se um cavalo adulto que teve impacto, se uma infecção, já seja iatrogênica ou seja uma ferida sinovial, não interessa, mas nós vamos ter uma agressão articular e essa agressão articular vai gerar um processo inflamatório. E aqui esse processo inflamatório, que ele vai desencadear uma lesão, nós vamos depois ver como que a gente vai tratar. Então nós fizemos a primeira leitura de que do nosso mapa mental, que é um mapa mental onde nós vamos saber que temos várias patologias e que elas têm uma origem específica. Ok, vamos voltar aqui no nosso conteúdo. Então agora, se nós já sabemos o que é o normal, nós vamos ver especificamente o que é o anormal. Bom, antes de ver o anormal, eu quero ser mais detalhado agora. E acontece que, falando em mais detalhes, uma das coisas importantes que nós vamos ver é principalmente que nós vamos ter, que no número 1, nós temos dois tipos de células. No número 1, que é o osso subcondral, nós vamos ter dois tipos de células. O primeiro tipo de célula é uma célula que são os osteoblastos. Todos os são principalmente os osteócitos. E esse primeiro tipo de célula, que são os osteócitos, eles se diferenciam em osteoblastos, o Júlio falou isso ontem, que são células que formam osso, e os osteoclastos são células que destruem osso. Nós vamos ter um equilíbrio sempre no metabolismo de catabolismo e anabolismo. Sempre que a gente tem que ter uma renovação, a gente tem que ter uma destruição. Então, retira células velhas. Como faz a remoção de células ósseas velhas com osteoclastos e depois renova células novas com os osteoblastos. Isso é o equilíbrio normal. Nós falamos do equilíbrio normal de duas células que são sinoviócitos tipo 1 e 2, que são sinoviócitos onde a gente vai ter sinoviócitos de produção de líquido sinovial, que eu não coloquei aqui neste desenho, então vamos colocar uma sexta estrutura, e essa sexta estrutura, vamos colocar ele em amarelo, é o número 6, que é o líquido sinovial, importantíssimo. Então nós vamos ter principalmente que essa membrana sinovial, ela produz líquido sinovial, e ao mesmo tempo essa membrana sinovial, o que ela vai fazer? Ela vai conseguir principalmente os processos de limpeza articular. Ok, e nós vamos ter a cartilagem hialina, e atenção que isso é super importante, porque se nós já sabemos as estruturas do osso subcondral e da membrana sinovial, e lembra que nós estamos falando de células que vão ser células-alvo, 3 células, anota número 3, osteócitos, condrócitos, que nós vamos falar aqui, e sinoviócitos. Nós falamos dos sinoviócitos e os osteócitos, agora vamos falar da cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela tem dois componentes. Um componente que vai ser um componente celular, que vai ser um componente que eu coloco aqui como componente celular, e um componente extracelular. Qual que é o componente celular? O componente celular, nós já sabemos que o componente celular são os condrócitos. Os condrócitos, esse é o componente mais importante da cartilagem. E o componente extracelular, ele está formado por várias informações importantes. Quais são? São água. Nós vamos ter no componente extracelular, que também é chamado de matriz. Atenção que isso é super importante. Além de água, eu vou ter o colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, que são fibras de colágeno que também dão estrutura e ajudam no amortecimento. E a terceira, ela é chamada do agrecan. O agrecan. E esse agrecan, ele está principalmente diferenciado, nós vamos falar aqui do agrecan, e esse agrecan, ele está diferenciado principalmente em quê? Em ácido hialurônico e os proteoglicanos. Atenção a essas informações, porque este é o princípio das terapias. De novo, o componente celular da cartilagem são condrócitos, e o componente extracelular são água, colágeno tipo 2 e molécula de agrecan. E essa molécula de agrecan, ela tem o proteoglicano, que é a unidade estrutural da matriz da cartilagem, e o ácido hialurônico, que é a coluna estrutural. E agora nós falamos da fisiologia em 5 minutos, que é a fisiologia normal de uma articulação. O que nós falamos até agora? Nós demos exemplos de problemas de casos clínicos onde eu mencionei sinovites, efusão, condromalácia, osteófitos, esclerose, lisis, claudicação, cápsula grossa e dor. E nós falamos aqui da fisiologia articular, que significa
os componentes normais de uma articulação, que nós falamos que eram 6, e 3 locais importantíssimos, que eram sinobiócitos, vimos os tipos de sinobiócitos, nós vimos a matriz da cartilagem, os condrócitos, que é uma unidade de estrutura da cartilagem hialina, e nós vimos também os osteócitos, diferenciados em osteoblastos e osteoclastos. Quando nós já temos isso claro, agora nós vamos para a patologia. Agora nós vamos para ver o que acontece. Lembra no nosso ciclo que nós falamos no mapa mental? O que a gente falou no mapa mental? Que no mapa mental a gente vai ter principalmente o quê? Nós vamos ter idade, impacto, fraturas, infecções, etc. Olha o que vai acontecer com este cavalo. Número 1, fatores externos. O que são fatores externos? Nós vamos ter fatores externos. E esses fatores externos vêm de fora, e nós já tínhamos falado, idade, trauma, infecção, fraturas, carga, genética, etc. E esses fatores externos, eles vão estimular a vascularização da articulação. E quando a gente tem um estímulo vascular, vocês lembram que o líquido sinovial é um filtrado plasmático. O que vai acontecer? Nós começamos com o primeiro sinal de ataque. Atenção nesta sequência, porque daqui vem as terapias. O primeiro passo que vai acontecer aqui nós vamos ter uma hipersensibilidade dos sinobiócitos. E os sinobiócitos, eles ficam inflamados, e esses sinobiócitos começam a ter principalmente a liberação das famosas citoquininas. E essas citoquininas que estão aqui, vamos chamar aqui as citoquininas, são principalmente quais? São principalmente interleucina 1, interleucina 6, interleucina 2 e o TNF. E esses mediadores inflamatórios, que são as interleucinas, que eles vêm do fator externo, eles são mediados principalmente pelos macrófagos. Esses macrófagos são células da linha branca que elas vão mediar principalmente do filtrado plasmático dos vasos sanguíneos que vão para a articulação. Aí o que vai acontecer? Esses macrófagos que eles vêm aqui, eles já liberaram as citoquininas, e essas citoquininas, para fazer um grande resumo, elas vão migrar para 3 células-alvo, que nós já vimos quais eram. E quais são as 3 células-alvo que elas vão atingir? A primeira célula-alvo vai ser principalmente as células de onde? Da cartilagem. A segunda célula-alvo que elas vão atingir são as células, principalmente, do osso subcondral. E o terceiro célula-alvo, ela vai fazer uma retroalimentação destes componentes para estimular de novo a membrana sinovial. E aí começa todo o ciclo inflamatório. O que vai acontecer aqui? Nesse ciclo, nós vamos ter liberação, atenção também dessa parte que isso é super interessante, super bonito, nós vamos ter a liberação de componentes, principalmente nesta região, inflamatórios ligados, por exemplo, às proteasas. Essas proteasas, elas estimulam ainda mais a formação de outras metaloproteinases. Ainda, essas citoquininas, elas estimulam a liberação principalmente da colagenase. Além da colagenase, a estromelicina. A estromelicina tem uma sigla que é MPP3. E ainda nós vamos ter também, principalmente, outras enzimas específicas que são, como por exemplo, a hialuronidase. Olha o que está acontecendo aqui. O mediador inflamatório está começando a destruir os proteoglicanos. Lembra que os proteoglicanos eram componentes da cartilagem. Nós estamos vendo que estamos destruindo a colagenase, o colágeno tipo 2, que é componente da cartilagem. Nós estamos vendo que a estromelicina, ela quebra a molécula do agrecan, porque se a gente fala qual que é a molécula do agrecan, eu quero que vocês vejam que a molécula do agrecan é esta molécula que está aqui. Esta molécula que está aqui é a molécula do agrecan. E se vocês veem estes filamentos duplos que tem na cartilagem, eles são os famosos fibras de colágeno tipo 2. Então, olha o que nós temos aqui. Nós estamos tendo colágeno tipo 2, nós estamos tendo molécula do agrecan, nós estamos tendo água, e o ácido hialurônico, que é um componente do líquido sinovial, ele também fica destruído. E, logicamente, se a gente vê uma molécula normal, eu quero lhes apresentar a famosa molécula do agrecan. E esta molécula do agrecan, que é esta molécula,
E eu quero que vocês tenham paciência comigo, porque este é o princípio das terapias. Vocês têm duas opções: ou a gente memoriza sem saber, ou a gente começa a entender qual que é o princípio, que eu não vou chegar lá. O que vai acontecer com essa molécula do agrecan, que vocês lembram que ela faz parte da matriz da cartilagem? Ela está conformada por quê? Ela está conformada pelo ácido hialurônico, que é a coluna central, e vocês já viram lá no processo inflamatório que a hialuronidase, que é a enzima que media a síntese e a manutenção do ácido hialurônico, ela fica quebrada. E o ácido hialurônico, ele é a coluna estrutural dos proteoglicanos. E o que são os proteoglicanos? É uma função de uma proteína, olha aqui as proteínas, que são as que unem as regiões dos glicos, seriam as regiões dos açúcares, como por exemplo, que são estes os açúcares, que são sulfato de condroitina, glicosamina, sulfato de queratina, que são os que dão estrutura na matriz. Então, o que acontece? Olha, o colágeno tipo 2 ficou destruído, o ácido hialurônico ficou destruído, as proteínases, elas destruem os proteoglicanos, ainda as metaloproteínases são mais agressivas. O que está acontecendo? Estamos destruindo cartilagem. Se nós estamos destruindo cartilagem, nós vamos ter o caso que vocês viram da artroscopia. E nós vamos ver na prática que nós temos 3 tipos de lesão de cartilagem. Uma lesão de cartilagem, que é uma lesão leve, onde nós vamos ter principalmente uma fibrilação superficial. É uma fibrilação. O que significa essa fibrilação? Vou fazer um pouquinho mais grosso. Essa fibrilação significa que a camada superficial está sendo destruída. Essa é uma lesão leve. Uma lesão moderada é uma lesão onde nós temos a perda pelo menos de 50% da cartilagem, mais ou menos assim como está esta região. Esta é uma lesão moderada. Vocês veem aqui que nós temos menos 50% da cartilagem. E uma lesão severa é quando a gente tem a perda total da cartilagem. Quer dizer, a cartilagem aqui ela fica totalmente perdida. Nós não temos mais cartilagem e nós temos só exposição do osso subcondral. Então, nós temos uma perda de 100%. Isso é uma lesão severa. E por que estou falando disso? Porque os culpados são exatamente essas enzimas metaloproteinases, proteinases, a hialuronidase, que acaba destruindo a matriz e o condrócito. Isso que só acontece principalmente na cartilagem. E por que estou falando de tudo isso? O que tem a ver? Tem a ver tudo com as terapias. Primeiro problema. Segundo problema. O segundo problema é que todo o processo começou nos sinobiócitos. Sabe o que o sinobiócito vai fazer? Quando ele reconhece que o ácido hialurônico ele está em déficit e precisa maior lubrificação e ele está ainda inflamado, logicamente nós vamos ter vários problemas. Se ele tem inflamação, vou colocar aqui em laranja, se eu tenho aqui inflamação, eu vou ter dor. E além da dor, eu vou aumentar a produção do líquido sinovial. Como se chama isso? Chama-se efusão. Então, nós vamos ter a efusão. Eu não falei da efusão lá? Claro que sim. E quando este processo é crônico, sabe o que vai fazer a membrana sinovial? Ela vai se hipertrofiar. Então, eu tenho uma hipertrofia da membrana sinovial. Isso é um problema. A efusão é um sinal de que já tem um processo inflamatório severo e talvez o primeiro passo do processo degenerativo. Mas a hipertrofia da membrana está indicando que tem cronicidade. Esse é um problema. Aí o que vai acontecer? Lembrem dos 2 cavalos que eu mostrei. Eu não falei de dor, inflamação, efusão e hipertrofia da membrana. Então, quando nós vemos um cavalo com raio-x ultrassom, flexão positiva, ou eu palpo um recesso, é isto que eu preciso lembrar. Porque se eu não lembro disto, como que eu vou montar uma terapia? Eu não posso fazer um tratamento de memória, porque todo mundo virou moda o A ou B, e a gente não precisa montar de memória, a gente precisa entender este princípio para saber qual é o fármaco específico dessa região, se um é melhor que o outro e principalmente qual é o momento de utilizar. Então, olha o que aconteceu com os sinobiócitos. Dor, inflamação, efusão e hipertrofia. Olha o que aconteceu com os condrócitos. Destruição da matriz, quebra dos proteoglicanos, perda do ácido hialurônico. E o que vai acontecer com o número 3, com os osteócitos? E a gente volta aqui no esquema. Obrigado, Anderson. Nós vamos ver que nós vamos ter a manifestação da
perda do equilíbrio dos osteócitos. Sabe o que vai acontecer com os osteócitos? Os osteócitos vão ter um grande problema. E qual que é o problema dos osteócitos? Nós vamos ver, vamos colocar uma cor específica dos osteócitos, vamos colocar este azul. E nós vamos ver que nos osteócitos nós vamos ter duas manifestações. Nós vamos ter perda do equilíbrio dos osteoclastos. E o que o osteoclasto faz? Faz lisis. Então nós vamos ter lisis óssea. E essa lisis, ela se manifesta como uma forma anormal de proliferação de osteoclasto de maneira desorganizada. Mas não só o osteoclasto, ele fica totalmente bagunçado, também o osteoblasto. E sabe o que o osteoblasto faz? O que a gente vê em todas as radiografias com osteoartrites. A gente vai ter escleroses. O que é esclerose? Quando fica aumento da densidade óssea. E a gente vai ver osteófitos, porque os osteófitos são formados pelo estímulo exagerado, principalmente dos osteoblastos. Então eu vou ter principalmente osteófitos. Então, célula-alvo nos osteoblastos ficam todas as células totalmente perdidas. Se perde o equilíbrio. Esse equilíbrio é um equilíbrio entre anabolismo e catabolismo. Os dois ficam perdidos. As células osteoclásticas, elas induzem lisis. E as células osteoblásticas, elas produzem esclerose e elas produzem osteófitos. Nós vimos os osteófitos no caso clínico, nós não vimos lisis no cisto, nós não vimos, por exemplo, irregularidade óssea. Na cartilagem, como que se manifesta isto? Perda da densidade, perda da grossura, ou na fase inicial tem engrossamento com perda da sustentação. Isso se chama condromalácia. Nós não vimos condromalácia num cavalo, nós não vimos erosão da cartilagem no outro. Você lembra que nós vimos? Nós não vimos efusão focalizando na membrana sinovial? Nós não vimos efusão, nós não vimos hipertrofia da membrana sinovial? A resposta é sim. Nós vimos tudo isto que eu acabei de explicar. Tudo isto que eu acabei de explicar em 10 minutos é o princípio do que nós vemos nos casos clínicos. É o princípio do que nós vemos nos casos clínicos. Retomando, nós estamos tendo uma alteração estrutural de uma articulação. E agora vem a situação. Qual que é a situação? Se eu vou no meu mapa mental, olha que legal no meu mapa mental. Nós já falamos até aqui. Nós vamos ter causas de lesão. Quais são as causas de lesão? Estresse, carga, idade, infecção, fraturas, impacto, processos de desenvolvimento, etc. Onde posso atingir músculos, ossos, ligamentos, tendões, posso ter contraturas, lesões de ligamento colateral, malposição, desvio de aprumos, mas não vou focalizar na articulação. Se eu tenho um foco articular, nós já vimos que esse processo ele é um processo que precisa ser tratado. Só que olha que interessante que vai acontecer aqui. Eu tenho duas formas de encarar principalmente o tratamento de todos os causos que vocês atendem. Uma maneira vai ser, primeiro, entendendo a diferença que nós temos na famosa sigla SMOD e DEMOD. Isso também é super importante. O que significa SMOD e DEMOD? SMOD significa Symptoms Modificator Osteoarthritis Drug, ou seja, fármacos que modificam os sintomas. E quais são os sintomas que nós falamos? Efusão, inflamação, dor, pontos cardinais. E nós vamos ter outro tipo de fármacos que eles são chamados dos fármacos DEMOD, que significa Disease Modificator. Disease Modificator Osteoarthritis Drug, ou seja, que eles modificam a patologia, eles modificam principalmente a doença articular degenerativa. E quando nós temos esses dois grupos, eu pergunto, qual dos dois é mais específico, SMOD ou DEMOD? Claro que o DEMOD, mas mesmo assim, os SMOD são muito importantes. Só que tem fármacos que têm os dois. Olha como nós estamos entrando em detalhe, porque nós já falamos de uma articulação normal e agora uma articulação patológica. Os DEMOD, o que acontece com os DEMODs? Os DEMODs, eles precisam de diagnóstico específico. O que significa diagnóstico específico? Eu preciso saber o comportamento do sinoviócito, da efusão, da hipertrofia da membrana, da condromalácia, do osso subcondral, dos condrócitos, da matriz da cartilagem, como está o ácido hialurônico. Então eu preciso especificidade diagnóstica. Entre mais específico eu sou, muito melhor vou montar meu plano terapêutico. Certo? Não é porque um fármaco vira moda que ele seja indicado para aquele cavalo. Então, primeira coisa, eu tenho que ser específico no meu diagnóstico para saber entender os DEMODs. O que significa especificidade? Exatamente isso que nós falamos 10 minutos atrás.
Por isso que este conteúdo é um conteúdo que nos faz entender o que eu quero trazer. Eu quero trazer um mapa mental de entendimento dos tratamentos. Não importa se ontem o Júlio falou de bisfosfonato, não importa se eu vou falar de glicosaminoglicanos, amanhã de ortobiológicos, tudo está dentro do mesmo universo do entendimento da fisiopatologia. Aí o que vai acontecer? Se eu preciso especificidade do DMOD, agora nós vamos para os SMOD, que são os sintomas. O que vai acontecer? O SMOD, ele vai me focalizar nos pontos cardinais da inflamação. Quais são os 5 pontos cardinais da inflamação? Os 5 pontos cardinais da inflamação são quais? Dor, rubor, calor, edema e perda da função. Dor, rubor, calor, edema e perda da função. Falta um aqui, mas não tem problema. Então nós vamos ter 5 pontos cardinais. Esses pontos cardinais, eles não são tão específicos, eles são gerais. Então nós vamos ter principalmente 2 métodos, né? Aqui houve um pequeno erro, perdão, aqui não vamos corrigir. Do lado direito é farmacológico e do lado esquerdo é físico. Eu tenho aqui perda da função. Então, os fármacos SMOD, que são fármacos anti-inflamatórios, que são bloqueadores da inflamação e a dor, eles podem ser farmacologicamente quais? Nós vamos ter principalmente fármacos SMOD, onde eu vou ter fármacos que me bloqueiam, por exemplo, o COX, a ciclooxigenasa 1, 2, uns mais específicos que outros, a lipoxigenase. Nós podemos ter os corticoides também aqui que bloqueiam a lipoxigenase 2, perdão, eles bloqueiam principalmente, tem outro mecanismo de ação, já não vamos conversar sobre os corticoides. Nós temos o DMCO, relaxantes musculares, bloqueios perineurais, pode ser alguns acessos, alguns fármacos que bloqueiam a transmissão do nervo, neurolíticos, corticoides, bloqueiam a fosfolipasa A2, mesoterapia, etc. Então, eles são métodos farmacológicos e nós temos também os métodos físicos. A fisioterapia, a acupuntura, laser é super importante das nossas terapias, mas lembrem que eles têm um foco geral. Então, vamos ter massagem, acupuntura, laser, quiropraxia, kinesiotape, calor frio, shockwave, eletroestimulação, infravermelho, campo magnético, e vocês veem que eles reduzem os sinais cardinais da dor, né, da inflamação. Então, nós vamos ter dor, rubor, calor, edema, perda da função. Isso é geral. Nós vamos ter efeitos gerais. Só que alguns grupos farmacológicos, eles têm mais SMOD, outros mais DMOD e outros têm os 2. Então, por que nós estamos analisando isto? Nós não vimos dor, nós não vimos inflamação e claudicação, nós não temos edema, dor na flexão durante o processo inflamatório, sim. Então, nós vamos ter vários grupos com vários mecanismos. Os SMOD vão ser físicos e farmacológicos, mas para ir especificamente agora sim para os DMOD, eu preciso minha lista de problemas. O que é minha lista de problemas? É que minha lista de problemas, ela é dada principalmente baseada no diagnóstico. E esse diagnóstico tem que ser um diagnóstico específico. E essa lista de problemas, que ela vem do diagnóstico, ela vem de onde? Ela vem do exame físico, do exame de imagem. Exame físico envolve bloqueios perineurais, flexões, bloqueios acessos articulares, tudo. Mas eu tenho meu exame físico e meu diagnóstico por imagem. Imagem simples, clássica, raio-x ultrassom, imagem avançada, ressonância magnética, tomografia computadorizada e cintilografia. Então, o lado da especificidade, além do exame físico e além do diagnóstico por imagem, ele vai me permitir montar a minha lista de problemas. Qual é a lista de problemas? A lista de problemas foi a lista que eu passei nos cavalos lá na frente. Qual é a minha lista de problemas? Não é que o cavalo está claudicando. Atenção à lista de problemas. Vou abrir de novo aqui a apresentação. Olha aqui a lista de problemas que nós vimos aqui nesses cavalos. Esse cavalo tem efusão, este cavalo tem lises, este cavalo tem esclerose, este cavalo claudica, tem dor. Este cavalo, ele tem condromalácia, este cavalo tem osteófito, este cavalo tem hipertrofia da membrana e uma discopatia. E se nós vamos analisar, além desta lisis do osso subcondral e a condromalácia, nós vamos ver este cavalo que tem efusão, que ele tem dor, que ele tem capsulites. Este cavalo, ele não tem nada na radiografia, mas este cavalo tem efusão, tem hipertrofia da membrana sinovial que está aqui. E na artroscopia, vocês lembram que nós vimos uma erosão da cartilagem.
e essa erosão da cartilagem, qual que é a lista de problemas? Eu tenho perda de proteoglicanos, perda do ácido hialurônico. Por que eu tenho efusão? Agora vamos voltar no nosso mapa. Olha aqui, atenção a este princípio. Eu tenho no meu cavalo condromalácia. Condromalácia, o que é? Alteração de cartilagem. Eu tenho lisis e esclerose. O que é lisis e esclerose? É a alteração dos osteoblastos e os osteoclastos, eles se perdem. Eu tenho a condromalácia, a cartilagem fica frágil. E além disso, ela se destrói. O que eu tenho? Eu tenho as proteasas, a colagenasa, destruindo o colágeno tipo 2. Ela está destruindo, principalmente, não só o colágeno, como a estrutura, a unidade do ácido hialurônico, que é o que forma o agrecan. Ela está destruindo os proteoglicanos. E sabe o que vai acontecer no osso subcondral? Nós temos necroses do osso subcondral. Ou seja, que essa necrose reduz a perfusão. Essa sim é a lista de problemas. A lista de problemas não é que o cavalo manca da mão direita. A lista de problemas é ter entendimento estrutural do que acontece quando a gente vê um cavalo. E aí a gente vai ver aqui que na membrana sinovial o cavalo tem efusão, ainda tem hipertrofia da membrana, que é um sinal de cronicidade, e a gente começa a analisar o timing. O que é o timing? É saber quanto tempo esse cavalo leva no processo inflamatório. E sabe para quê? Para saber qual que é a terapia que a gente vai utilizar. Então, não tem como desvincular esta imagem que vocês estão vendo aqui com a imagem dos cavalos que nós estamos atendendo. E esta imagem dos cavalos e desta imagem que está aqui, numa fisiologia normal, não podemos desvincular essa imagem principalmente em quê? Principalmente os fármacos SMOD e os DMOD. E olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Primeiro, eu quero saber como que vocês estão, se vocês estão curtindo, se vocês estão realmente entendendo isto, porque, gente, esta aula, ela é uma aula que eu quero abrir a cabeça das pessoas que assistem. E a gente vai fazer questão, principalmente, de que vocês possam ter esse material e que vocês possam tirar dúvidas, que vocês possam estar junto com a gente, porque esta é a unidade estrutural, principalmente, de entender as terapias. Amanhã, quando o Ricardo for falar de ortobiológicos, vocês já sabem, porque eu vou fazer um exercício agora, onde eles entram e em que momento entram. Ontem, quando o Júlio falou dos bisfosfonatos, agora vocês sabem o que eles fazem, porque ele explicou ontem em relação aos osteoclastos, mas a gente sabe por que tem lises e por que nós temos também bagunça nos osteoblastos formando escleroses e osteófitos. E hoje nós vamos ver consequências gravíssimas da cartilagem, como por exemplo os casos que eu lhes mostrei, e daí no final eu vou falar especificamente de um glicosaminoglicano polissulfatado. Aí o que vai acontecer? Aí nós vamos ver aqui, se a gente volta na nossa imagem, vamos voltar aqui na nossa imagem, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter que um diagnóstico específico, que vem de uma lista de problemas, que vem no diagnóstico por imagem, radiocinsultração, ressonância magnética, etc., nós vamos ter as células-alvo. E olha aqui as células-alvo. Quais são as células-alvo? Líquido sinovial, nós vamos ter alteração do líquido sinovial, perdão. 2, nós vamos ter alteração da membrana sinovial. 3, nós vamos ter alteração da cápsula. 4, alterações do osso subcondral. 5, alterações da cartilagem. Agora sim nós vamos começar a montar nosso processo anormal. E aí eu vou ver que no líquido sinovial eu vou ter principalmente aumento de volume, que nós conhecemos ele como efusão. Vocês sabem, eu posso ter aumento de volume na efusão e eu tenho também a redução do líquido com hipertrofia da membrana nos processos crônicos. Então, o fato de encontrar pouco líquido com hipertrofia da membrana, eu já estou lendo tempo, timing. Por quê? Porque eu sei que alguns fármacos que nós vamos ver depois, olha aqueles escondidinhos aqui do lado direito. Eu vou mostrar assim rápido, mas não vou entrar em detalhe ainda, porque se eu não entendo o princípio, eu não consigo entender o último passo. O que vai acontecer? Nós vamos ter o tempo. Se temos redução do volume de líquido e nós vamos considerar principalmente que a hipertrofia da membrana, o que vai acontecer é que nós já passamos o tempo e esse cavalo está muito mais crônico já. Beleza, o que vai acontecer na membrana sinovial? Nós vamos ter a sinovitis, que é a inflamação, ou seja, que produz líquido e produz efusão, porque essa está totalmente ligada, mas nós vamos ter a proliferação sinovial, que pode ser associada com a formação de líquido, que significa que o processo é crônico. Esclerose no osso significa cronicidade, hipertrofia da membrana significa cronicidade. Guarda essas duas coisas.
Membrana sinovial hipertrofiada significa cronicidade e esclerose significa cronicidade. O que vamos ter na cápsula articular? Na cápsula articular eu vou ter capsulites, inflamação da cápsula, rigidez, redução do movimento e, logicamente, dor. Então, claro que a cápsula articular que nós vimos o normal, ela fica alterada. O que vai acontecer no osso subcondral? Acabamos de estudar isso. No osteoclasto eu tenho a lisis, no osteoblasto, que aumenta a produção de osso, tem os osteófitos e a esclerose. E o que vai acontecer na cartilagem? Nós estudamos muito bem isso. Na cartilagem eu posso ter uma lesão leve, fibrilação superficial, uma lesão moderada, 50% da erosão, e uma lesão profunda, onde meu osso subcondral está totalmente exposto. Vimos um caso também. Aí o que vai acontecer? Agora eu tenho a lista de problemas. E se eu tenho a lista de problemas, a pergunta é, neste esquema, agora eu vou fazer uma pergunta para o pessoal. Neste esquema, o Júlio explicou ontem, principalmente o uso dos bifosfonatos. Em qual célula-alvo eles atuam? Eu sei que todo mundo já sabe, certo? Mas eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Em qual grupo de células-alvo, que são 3, os bifosfonatos atuam? Em que região e em que células-alvo? Enquanto vocês escrevem aqui, primeiro. Segundo, o que vai acontecer? Se nós vamos começar a utilizar outras terapias, olha agora sim a sacada que nós vamos começar a entender. E o que nós vamos começar a entender agora são as possibilidades terapêuticas. De onde vêm as possibilidades terapêuticas? E agora eu vou citar rapidamente cada uma delas, e esta parte importante do ciclo, e depois eu vou falar dos glicosaminoglicanos polissulfatados, que tem um produto que eu gosto demais, que é o Cartrofen. E não é uma puxada de sardinha para um produto comercial de um evento que está sendo organizado por uma empresa que comercializa junto tanto o Children quanto o Cartrofen, porque não se trata disso. Se trata de compartilhar a nossa experiência num evento educacional, onde a gente está tendo base científica para justificar por que ele é bom. E eu gosto dos dois, tanto do Children quanto do Cartrofen. Eles são espetaculares. E eles realmente são espetaculares. Só que eles não são a mesma coisa. Isso é muito importante. Por isso este princípio. Um atua de uma maneira numa região em um desajuste e outro atua de outra maneira em outra região em outro desajuste. E muitos desses desajustes, eles acontecem de maneira concomitante. Nós podemos ter indicações, e aliás temos muitos casos, onde temos indicação de bifosfonato com glicosaminoglicanos polissulfatados. Nós podemos ter indicações de ortobiológicos com glicosaminoglicanos polissulfatados. Nós podemos ter outros, por exemplo, o hidrogel com bifosfonato. Isso depende de quê? Da lista de problemas, do conhecimento que nós estamos tendo. Então, não vamos para onde? Não vamos para as possibilidades terapêuticas. Olha todas as possibilidades que eu tenho. Do lado direito aqui, eu tenho ortobiológicos. E quais são os ortobiológicos? IRAP, alfa-2-EQ, que é macroglobulina, e prostrate, que é o tópico de amanhã. Nós temos os bifosfonatos, e os bifosfonatos são nitrogenados e não nitrogenados. O Júlio explicou isso ontem. Os não nitrogenados, que são Children e Osfos, eu particularmente gosto muito do Children, certo? Mas a gente menciona as terapias, certo? Eles são, logicamente, tem um pouco mais de controle da fixação do bifosfonato no osso, e é por isso que os nitrogenados, como por exemplo o zoledronato, eu coloquei aqui em vermelho com um X. Também o Júlio explicou isso ontem. Por quê? Porque a gente não consegue, é um produto que já está banido, não está autorizado pela FEI, ele está retirado do mercado, principalmente por efeitos colaterais, exatamente pela fixação que ele produz. Além dos bifosfonatos, nós vamos ter a poliacrilamida hidrogel, que é outro tipo de compostos, como por exemplo Notris e Artramid. O que eles fazem? Rapidamente, os ortobiológicos, eles vão agir na fase inicial. Então vamos lá, analisar um por um, fazendo o resumo talvez mais importante da live de hoje, que é a base fundamental dos tratamentos. Depois de entender tudo, nós falamos os ortobiológicos. O que eles fazem? Eles vão atingir principalmente o processo inicial da inflamação. Eles vão modular a membrana sinovial, eles vão modular a liberação ou o controle da fixação das citoquininas. Lembra do primeiro passo? Então tem que ser processos iniciais.
bloqueio do TNF, interleucina 1, interleucina 6, IRAP, Prostrate, que é a combinação de PRP, principalmente com IRAP, ou a macroglobulina, que uma macroglobulina é uma proteína que quebra o mediador inflamatório, então ela corta de raiz. Então ela começa modulando a membrana sinovial. É isso que fazem os autobiológicos. Além disso, nós temos outro grupo, que é o segundo grupo, que é qual? Os bifosfonatos. Por que o grupo dos bifosfonatos? Porque os bifosfonatos, eles vão atuar principalmente nos processos de lísis e os processos tardios de esclerose. Eles melhoram principalmente não só a redução da dor, como principalmente controlam o processo de lísis óssea que causa inflamação e causa dor. Além disso, nós vamos ter por exemplo, a poliacrilamida hidrogel, que ele tem compostos interessantíssimos, onde nós temos modulação da membrana sinovial, e além da modulação da membrana sinovial, também controla o processo inflamatório articular. Além disso, promove a síntese do ácido hialurônico, etc. E nós vamos também ter, lógico, que os esteroides anabólicos, como por exemplo o estanossolol, que o nome comercial é Songate, e um fármaco demote super potente. Ele não só bloqueia a inflamação, como ele, por exemplo, bloqueia o óxido nítrico, que é um mediador inflamatório, que ele é principalmente de conexão. E esse mediador inflamatório, ele causa desajustes, de novo, em toda a síntese de enzimas que acabam sendo totalmente patológicas para a articulação. Além disso, do estanossolol, que o Jackson vai comentar muito bem depois da manhã, nós vamos ter os fatores de crescimento, como por exemplo o PRP, plasma rico em plaquetas, lisado plaquetário, às vezes as células tronco também funcionam muito bem, que são substâncias que liberam mediadores de crescimento que tentam restabelecer a cicatrização, os processos de reparação, processos de crescimento, processos de controle da inflamação. E nós vamos ter principalmente fatores de crescimento. Nós já falamos disso também, de inflamação. E nós vamos ter os glicosaminoglicanos polisulfatados. E que esses glicosaminoglicanos polisulfatados, que temos vários, Adequan, Poliglican, mas eu gosto muito do Cartrofen e realmente sou fã, e eu vou lhes explicar por que isso em breve, que o tópico final deste conteúdo é principalmente que o foco deles é onde? É focalizado nos condrócitos, na cartilagem hialina e principalmente na matriz da cartilagem. Principalmente o Cartrofen faz coisas que outros produtos não fazem e ainda outros glicosaminoglicanos não fazem, porque eles já foram comparados, o Cartrofen foi comparado com outros fármacos que não têm o mesmo mecanismo de ação que 1, 2, 3, 4. Aqui eu errei, desculpa, aqui eu errei 3, 4, 5. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, glicosaminoglicanos polisulfatados. Nós temos os glicosaminoglicanos não polisulfatados, como o ácido hialurônico, que é uma terapia extremamente comum. Nós já sabemos que ele é substrato na matriz da cartilagem, recebendo os proteoglicanos, além de que ele melhora a característica do líquido sinovial e ele se destrói principalmente no processo inflamatório. Você lembra que nós tínhamos a hialuronidase, que era uma enzima que vinha das proteases, que eram induzidas principalmente pelas citoquininas. E nós vamos ter também o soro autólogo condicionado, como por exemplo o Gold, que é uma molécula muito interessante que eu tive a oportunidade de utilizar em alguma época. E aqui os nutracêuticos, que a gente sabe que tem no mercado, colágeno tipo 2, sulfato de manganês, sulfato de queratina, glicosamina, sulfato de condroitina, vitamina C, ele também são fármacos intermediários entre, não são nem fármacos, nem nutrientes, é a combinação entre os dois, tem efeitos mistos. Aí o que vai acontecer? Entendendo este processo, eu sei onde cada um deles vai utilizar. Exemplo, bifosfonatos, osso subcondral. Segundo, glicosaminoglicanos polisulfatados, cartilagem, matriz da cartilagem. Ortobiológicos, modulação da membrana sinovial, redução da produção das citoquininas. Então, olha que interessante, porque tudo que nós levamos falando, 1h30, ela está sintetizada num mapa mental como este, que ele vem principalmente de um princípio patológico que nós vamos começar a detectar nos nossos cavalos. E eu gostaria de falar por que eu gosto tanto do Cartrofen, que é um glicosaminoglicano polisulfatado. E se nós analisarmos aqui de novo e voltamos aqui neste conteúdo, já depois que nós explicamos tudo isto, nós vamos ter principalmente que o Cartrofen, principalmente este Cartrofen, que é um glicosaminoglicano polisulfatado que está aqui. Agora, se vamos fazer a nossa análise, certo? Acontece, se a gente volta aqui na imagem ampla, a imagem
principalmente do computador. Muito obrigado, Anderson. Nós vamos ver principalmente que este glicosaminoglicano, nós temos adequam, pentossano, sulfato de condroitina, mas qual que é a função primordial dos glicosaminoglicanos? É bloquear as citoquininas, principalmente interleucina 1, que é super potente, e vocês sabem que temos a interleucina 6 e os fatores de necrose tumoral. Nós vimos na inflamação lá atrás no desenho que este é o primeiro passo também do mediador inflamatório. Então, o sulfato de pentossano, ele vai bloquear as citoquininas, que são moduladores do receptor obrigatório dos macrófagos. Então, ele começa também, ele não tem o mesmo mecanismo de ação exatamente dos ortobiológicos, mas primeira coisa que eu gosto do Cartrofen, ele começa a modular os macrófagos lá atrás. Ele não só funciona para a síntese de proteoglicanos na cartilagem, ele também já vem lá atrás a começar a modular a membrana sinovial. E vocês sabem o que o macrófago faz quando ele migra para dentro da articulação? Faz um estrago que nós já vimos. Primeiro. Segundo, ele inibe a metaloproteinase 3. Essa metaloproteinase são enzimas que o conjunto de enzimas, estromedicina, colagenasa, gelatinase, todas essas enzimas que causam essa alteração tão importante. E ele, lógico que ele tem um efeito de Mold, que dizer, ele não só vai reduzir a inflamação e a dor, porque ele está liberando, ele está bloqueando as citoquininas, como principalmente, olha o que ele faz, ele vai prevenir, retardar e reverter lesões da articulação. E esses são termos que foram estudados, olha, eu vou falar de novo, é prevenir, é retardar e reverter. Por que reverter? Na Universidade do Colorado, também o Júlio comentou isso ontem, foram utilizadas pesquisas com modelos de indução de osteoartrite em carpo. E este estudo ele foi feito faz muito tempo atrás para tentar simular processos degenerativos articulares, fazendo alguns danos estruturais por artroscopia. E foi determinado que realmente os glicosaminoglicanos polissulfatados, eles realmente vão retardar o processo. De onde vem o glicosaminoglicano polissulfatado? Ele vai vir principalmente de um extrato vegetal que é hemicelulose. E esse extrato vegetal, e o nome comercial que nós conhecemos é o nome de sulfato de pentossano. O nome comercial é Cartrofen, a base de sulfato de pentossano. Muita atenção com essa informação, porque existe o sulfato de pentossano sódico e potássico. E o nosso sulfato de potássio, o sulfato de pentossano, tem que ser sódico, porque para cavalo se utiliza o sódico. Muito importante também que ele tem outra característica, que eu gosto dele, que não tem outro fármaco, que inclusive melhora uma alteração que o Júlio falou ontem no osso subcondral, que era a necrose, lembram? Essa necrose do osso subcondral. Este produto tem uma coisa espetacular, ele é trombolítico e ainda ele é lipolítico. Olha aqui, ele é antitrombólico e antilipidêmico. Isso quer dizer que ele vai melhorar a perfusão do osso subcondral. Além de ele ter um efeito específico na cartilagem, que nós vamos ver depois, nós já falamos que ele modula a membrana sinovial, ele tem um efeito antitrombolítico, ou seja, que ele é sinérgico com as patologias que acontecem no osso subcondral. Olha como ele é sinérgico. E nós vamos ver que ainda ele começa a bloquear o processo inflamatório no começo e ainda ele vai ter um efeito também na cartilagem. Ele é um fármaco que ele tem ações diferentes em diferentes pontos. Ele não só utiliza seu mecanismo de ação na cartilagem, ele está atuando no osso, ele está atuando na cartilagem, na matriz, e ele está atuando onde? Na membrana sinovial. E é difícil ter um fármaco que faça com essa eficiência em todas as regiões, por isso que eu gosto muito. O que nós temos? Bom, aqui o Cartrofen, beleza? Foram feitos vários estudos in vitro, em animais de laboratório. E olha aqui outra coisa que é super importante. Foi determinada duas funções importantes, além da inibição das metaloproteinases, que foram quais? Eles promoveram in vitro síntese dos proteoglicanos e eles reduziram as enzimas que degradam o colágeno tipo 2. Lembram lá que nós falamos do processo inflamatório, o colágeno tipo 2, que é parte fundamental da matriz, e o proteoglicano, que é fundamental da matriz, é o que se perde quando nós temos a condromalácia. Aí o que vai acontecer? Ele não só inibe
a lísis das enzimas, a ação das enzimas que acabam destruindo o colágeno, como principalmente nós estamos levando em consideração o que acontece nessa questão, principalmente do colágeno tipo 2. E ainda sintetiza os proteoglicanos. Agora, além disso, atenção também, dentro dos efeitos, ele tem atividade anticoagulante. Nós já falamos isso, que ele era trombolítico. E quando ele é trombolítico e fibrinolítico, lembrem que ele vai melhorar a perfusão do osso subcondral. Então, eu gosto, no caso de um cisto, fazer o quê? Utilizar uma associação de uma infiltração articular, por exemplo, de ácido hialurônico, uma infiltração intracística de corticoides para reduzir a inflamação, quando é farmacológico, não vou falar de métodos cirúrgicos, que também é uma opção, e associar um bifosfonato, que reduz a lisis e a dor do osso subcondral, com o glicosaminoglicano, que está atuando como cartrofen na matriz da cartilagem, que tem condromalácia, e ainda melhora a perfusão do osso subcondral. Isso que a gente tem que entender quando a gente escolhe um fármaco e por quê. Porque se a gente escolher, eu quero esse, e a gente pergunta por quê, e a gente não sabe responder, a gente perde capacidade de ação. Então não vamos ser mais específicos. Olha aqui que eles descobriram também in vitro. Ele inibe os tromboxanos. Sabemos que parte final, né? Vocês lembram que a ciclooxigenasa, leucotrienos, tromboxanos, citoquininas, todos os mediadores inflamatórios da cascada do ácido araquidônico. E nós vamos ter principalmente perfusão de tecido ósseo. O que mais foi determinado desse produto fantástico? Gosto demais. Que ele induz a síntese do ácido hialurônico. E vocês lembram que o ácido hialurônico, ele atua no líquido sinovial e na matriz da cartilagem. Então, se eu tenho uma forma de promover substrato de ácido hialurônico, estou ajudando na matriz, estou ajudando no líquido sinovial. Estou reduzindo carga da membrana sinovial, que é a primeira que ela acaba tendo lesão. Muito importante. Ok, o que foi feito agora? Ele foi estudado em cavalos, já nesse estudo, e em cavalos realmente se suportou tudo que tinha sido estudado antes também, em outras espécies. Tem efeitos anticoagulantes, reduz a necrose do osso subcondral, ele é um pouco menos efeitos colaterais do que a heparina e, logicamente, é muito útil. Agora, atenção, muito importante, este fármaco é excepcional. Só que a única coisa que eu quero que vocês saibam é que a dose básica desse fármaco, que é de 2 a 2,5 miligramas por quilo intramuscular em 4 aplicações com intervalos entre 5 e 7 dias, ela é muito próxima da dose tóxica. E a dose tóxica deste fármaco é uma dose tóxica principalmente de 3 miligramas por quilo. Então, se nós vamos analisar a dose tóxica, olha, ela está aqui, nós vamos ter uma dose tóxica de 3 miligramas por quilo. Quer dizer, ela é próxima. Ele é um fármaco tão bom e tão potente que, lógico, que a gente tem que controlar, não pode ser no olhômetro. Então, eu gosto de fazer o cálculo. A gente tem um cálculo mais ou menos, vocês viram que ele é a 10%, mais ou menos um frasco intramuscular para um cavalo em média de 500 quilos a cada 5 dias durante 4 aplicações. Quando a gente vai utilizar num potro mais novo, que não tem contraindicação, vamos fazer o cálculo, porque lembrem que ele tem efeitos trombolíticos, então ele pode ter condições secundárias, por exemplo, induzindo hemorragias induzidas por exercício, ou inclusive hemorragias, petequias, equimoses, etc. Então é muito importante levar isso em consideração. O que nós temos desse fármaco também? Olha que efeitos interessantes. Esse fármaco vem em um frasco com uma concentração de 10%, em um frasco de 10 ml, e algumas recomendações adicionais que eu gosto de fazer é principalmente não associar junto com anti-inflamatório não esteroidal no mesmo dia. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos inibição dos tromboxanos com os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Lembra? Bloqueio da ciclooxigenase 1, 2, bloqueio dos leucotrienos e tromboxanos. E nós sabemos que o bloqueio dos tromboxanos, em efeitos colaterais, nós podemos ter a possibilidade de ter hemorragias, né, ou distúrbios da coagulação quando a gente utiliza outros fármacos que comumente se utilizam. Então, o efeito antitrombogênico dos dois é legal talvez dar um intervalo. Como que eu utilizo? Eu vou utilizar o dia que vou utilizar, por exemplo, o Cartrofen, eu não utilizo anti-inflamatório não esteroidal. Se eu quero me resguardar mais, eu não utilizo no dia anterior e no outro dia. Às vezes esse cavalo já está tomando, por exemplo, um Pegnox, que é um fármaco muito bom também, o Firocoxib,
né, que nós sabemos que é um fármaco principalmente que consegue modular a dor crônica também, com menos efeitos colaterais. Então a gente já sabe que o firocoxia tem menos efeitos, principalmente trombolíticos, principalmente em comparação de alguns anti-inflamatórios não esteroidais. Outra coisa, que os cavalos não tenham treinamentos extremos no dia. Nós sabemos que parte das hemorragias que a gente pode ter, elas são hemorragias induzidas pelo exercício, e quando a gente tem uma fragilidade nos trombócitos, mediadores da coagulação, nos mecanismos da coagulação, a gente pode ter algumas complicações importantes sim. Este fármaco, ele foi comparado com outros fármacos e, logicamente, foram feitas já várias pesquisas. Eu gosto de colocar aqui inúmeras pesquisas que foram feitas com o Cartrofen. E essas inúmeras pesquisas em artrite reumatoideia, os efeitos condrogênicos, principalmente em cavalos ou em processos inflamatórios, em osteoartrite induzida, em doenças modificadas da degeneração da cartilagem, enfim, vocês veem que temos várias coisas. E foram feitos vários trabalhos muito bonitos. Olha, por exemplo, esse trabalho legal, que uma das características super interessantes do Cartrofen é qual? Que neste modelo que foi utilizado, o pentossano, sulfato de pentossano, por exemplo, em Muares, foi feito um grupo controle e um grupo tratado em 2 animais diferentes, onde se utilizou uma técnica similar à técnica da CSU, da Universidade do Colorado. Eram anestesiados os muares, eram colocados em anestesia geral, e eram feitas algumas lesões do osso subcondral e da cartilagem, e se acompanharam esses cavalos com um grupo tratado e um grupo não tratado. Olha que espetáculo esse resultado dessa publicação. O grupo não tratado, certo, que recebeu só solução salina intramuscular, né, porque se utilizou principalmente sistêmico, olha como não houve, principalmente não houve melhora na redução da possibilidade de fibrilação da cartilagem. Lembra que aqui a cartilagem que é o osso subcondral, além disso tem perda completa, umas fendas super profundas da cartilagem do osso subcondral, e se perderam camadas superficiais, intermediárias e profundas desses animais que entraram no processo degenerativo. E quando se comparou todas essas imagens do lado direito, olha como não só o impacto foi menor, como foi verificado o ponto de cicatrização. E além disso, foi feita uma análise da microscopia eletrônica. E olha que legal, os filamentos que foram vistos na microscopia eletrônica, depois principalmente da análise dos resultados do polissulfato de pentossano. Então é por isso que uma das grandes características importantíssimas do sulfato de pentossano do Cartrofen é que ele promove a síntese de proteoglicanos. Olha o que ele faz, ele atua na cartilagem promovendo a síntese de proteoglicanos, ele atua no osso subcondral, melhorando a perfusão do osso subcondral, ele atua na membrana sinovial, reduzindo principalmente os mecanismos quimiotáticos dos macrófagos, o que faz que ele iniba principalmente a interleucina 1, 6 e o TNF, que é fator de diagnóstico tumoral, de uma maneira muito eficiente. Então ele atua no osso, na cartilagem, na matriz e ainda atua principalmente na modulação da membrana sinovial. É por isso que eu gosto desse produto. Não é simplesmente porque me contaram que ele era bom. Então, por que estou insistindo nisso? Porque eu quero que neste conteúdo, nesta aula, vocês possam absorver o princípio das terapias. Não importa se ontem o Júlio falou dos bisfonatos, porque nós já sabemos o que acontece no subcondral no processo degenerativo. Não importa se hoje eu falei um pouco das alterações da cartilagem e estou falando do Cartrofen, porque nós já entendemos o processo degenerativo. E amanhã o Ricardo vai falar, por exemplo, dos ortobiológicos, que começa tudo desde o mecanismo inicial na membrana sinovial e a liberação de macrófago mediando as citoquininas, e o Jackson falando depois da manhã, principalmente do estanossolol, que é um fármaco DMOD espetacular, que tem efeitos fantásticos, SMOD e DMOD, por exemplo, bloqueando o óxido nítrico e reduzindo todo o processo inflamatório articular. E lógico que existem outros produtos, né? Adequan é um produto que muitos de vocês já usaram ou já conhecem. Nós não temos produto Adequan aqui no Brasil, mas eu só queria comparar, porque tem estudos falando dos dois, e quando eu tenho a possibilidade de ter os dois, aí eu vou fazer um comentário também, um comentário filosófico, já vou falar qual, mas o Adequan, ele perdeu do Pentosan. E perdeu mesmo. Por quê? Porque foi determinado que o Adequan ele não tem a mesma eficiência na síntese de proteoglicanos. Que o Adequan ele demorou mais em ter analgesia SMOD e ele perdeu
o efeito analgésico secundário dos cavalos antes do pentossano. Então ele tem efeitos smooth mais frágeis e efeitos demote mais frágeis. Isso foi determinado em pesquisa e a gente entende por quê. Sabe por quê? Porque o Adequan, que é um produto bom, não é ruim, mas ele é tão específico que ele se torna limitado. Sabe o que ele faz? Ele bloqueia a astromelicina. O que a astromelicina faz? Ela quebra a ligação da proteína com a coluna do ácido hialurônico e com os proteoglicanos. Então ele só faz isso. Ele só atua na molécula de agregar, na cartilagem, na matriz. Só. O que o pentossano faz? Nós já falamos. Ele atua no osso subcondral, ele melhora a perfusão, ele bloqueia as citoquininas, ele induz a síntese de proteoglicano na cartilagem e modula a membrana sinovial. Então, lógico que cientificamente ele é melhor. Não é porque, né? E aí eu vou fazer um comentário filosófico. Qual que é o comentário filosófico? Nós temos excelentes empresas, algumas são nacionais e outras são multinacionais, que elas são de outros países. Então, por exemplo, Ceva, se nós tomarmos a base da Ceva aí na França. Mas, por exemplo, a Covetrus, outras empresas que elas também têm muitos produtos de boa qualidade. E nós temos que, primeiro, para a gente saber escolher um produto, nós temos que ter conhecimento. A gente não pode falar, ele é bom ou ele é ruim. Se eu não sei os princípios que nós estudamos aqui em 1h30, qual é o argumento que eu tenho para falar que ele é bom ou ele é ruim? Às vezes eu utilizo ele de maneira indicada erroneamente e eu acho que um produto bom é ruim. Ou vice-versa. Às vezes eu não preciso dar um tiro de canhão numa patologia leve e não é um produto do outro mundo e eu acho que ele é bom e é melhor. Então o que eu estou dizendo? Primeiro, eu preciso saber conhecimento. Segundo, bifosfonato não é a mesma coisa que um glicosaminoglicano. Terceiro, eles podem ter sinergismo sim. Quarto, nós temos outras opções. E quinto, nós temos que defender o mercado brasileiro. Nós temos que defender as empresas que têm bons produtos, que se preocupam pela educação e ainda que investem muitos reais, R$ 1.000 ou milhões de reais para ter produtos bons e que sejam produtos que a gente tem de fazer acesso. Eu viajo bastante e não todos os países têm vários produtos de boa qualidade na ponta da mão. Então, porque às vezes a gente precisa realmente, tendo produtos bons aqui, tem que trazer de fora só porque é moda, né? Eu não vou criticar nada, nem um produto em especial, mas eu coloquei um exemplo de dois produtos onde, de longe, um é melhor que o outro. E casualmente o que não é melhor, ele é moda e às vezes a gente fica feliz porque ele vem entre a meia na mala. Então não é uma questão mais filosófica. Conclusões. O que nós temos como conclusões? Primeiro, várias coisas antes de concluir. Lembrem que eu prometi que nós iríamos entregar o PDF para as pessoas que estiverem aqui. Segundo, nós vamos fazer um sorteio, que depois vou pedir ajuda aí para o time, falando se a gente abre aqui a câmera, Anderson, por favor, isso, muito obrigado. A gente vai falar principalmente de algumas características, que são características importantes, onde nós vamos principalmente deixar esses conceitos claros. E nós vamos fazer sorteio, e nós vamos definir no time como que nós vamos fazer o nosso sorteio, e eu quero saber como vocês estão aqui, se vocês estão curtindo, se vocês querem principalmente fazer alguma pergunta, se vocês querem tirar alguma dúvida, se o conceito ele ficou claro, se esses conceitos aqui, principalmente da campanita, que o sininho aqui, ele realmente ajuda os pontos de fixação. Eu quero ver movimentar esse chat que está aqui e principalmente tentando entender o princípio. Ok, nós vamos ter então um cupom de 10% de desconto da Covetrus, né? E vamos ter um cupom de desconto do Children também. Então, principalmente na descrição do vídeo. Está fixado na descrição e os cupons são beleza, está? Embaixo, então, ó, qual que são o cupom de desconto? É principalmente para um Cartrofen VET 10 e um Children VET 10. Esse é o nome do cupom. O nome do cupom. Eu tinha comunicação. O nome do cupom é Cartrofen V10 e o Children V10. Qual que são os produtos que vão ser sorteados? Então, eu vou pedir uma ajuda aqui para o time interno de colocar aqui quais são os produtos que serão sorteados e, principalmente, nós vamos levar em consideração qual que vai ser a maneira de fazer o sorteio. Tá, já quer passar primeiro o
Sim. Então tá bom. Enquanto nós analisamos, eu quero lhes fazer um convite. Claro que eu quero lhes fazer um convite. Um convite bem pontual, que vai ser qual? O convite, vou pedir para o Anderson colocar na tela. Nós vamos ter um evento, né? 30 segundos, um evento que vai ser um evento chamado de a Ascensão. E esta Ascensão vai acontecer 13, 14 e 15 de novembro às 20 horas. Eu quero convidar vocês a que participem escaneando este código QR ou entrando no Instagram, no link da bio. Aí o que vai acontecer? A Ascensão vai ser um evento gratuito online de 13 a 15 de novembro, onde nós vamos lhes mostrar um novo programa que a gente vai ter. E esse novo programa vai ser um programa que vai ser uma surpresa muito legal, de um pedido que muitas pessoas já me fizeram, uma coisa que eu já faço faz tempo, mas que nós vamos formalizar. Onde todo mundo vai poder participar, nós vamos lhes mostrar o que vai acontecer. O ano que vem é um ano de grandes novidades na Quarter, falando um pouquinho da Quarter, onde nós vamos ter principalmente nova plataforma, nós vamos ter o lançamento do nosso aplicativo, nós estamos comemorando uma comunidade de mais de 9 mil pessoas, nós estamos tendo a certificação pelo ISVPS, nós estamos indo para a Europa pela 4ª vez, nós vamos para a Alemanha e nós estamos tendo muitas coisas muito legais e muito bonitas, onde a nossa comunidade está crescendo muito. Então, quero lhes convidar a estar aqui na Ascensão, 13 a 15 de novembro, às 20 horas. Clica no código QR, que vocês não vão se arrepender. Tem um programa novo que vai acontecer, que eu vou lhes contar esse dia, que vocês vão achar espetacular. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito bom. E além disto, eu quero também lhes entregar o PDF para as pessoas que estão aqui. Desculpe mais uma vez a demora que nós tivemos aí no começo, mas tudo bem, os problemas são para resolver e sempre energia alta e foco, certo? E este código QR vai ser um código onde vocês vão ter o acesso no nosso grupo e no grupo vocês vão receber o PDF desse mapa mental e vocês vão conseguir analisar esse mapa mental e entender para onde vai e como vão todos esses processos. Inclusive, eu vou fazer uma improvisação aqui e eu quero lhes colocar o desenho que eu fiz do processo degenerativo. Então, esse processo que eu fiz aí, que nós fizemos principalmente do osso subcondral, do todo o mediador, processo inflamatório, tudo, eu vou compartilhar esse desenho com vocês também, por estarem aqui até o final, assistindo, estando junto com a gente. Então, muito obrigado. Então, lembrem, este código QR que está aqui é principalmente para acessar o PDF do mapa mental das terapias, que vai ser utilizado durante esta semana. Lembrem que amanhã nós temos às 19 horas o Ricardo Prianti, ele vai falar sobre ortobiológicos. Depois da manhã o Jackson, ele vai falar sobre estanozolol e nós vamos ter na sequência uma mesa redonda junto com o Júlio. Vamos estar nós 4 batendo um papo sobre esses assuntos e respondendo as perguntas que vocês queiram também. Vai ser muito bom. Beleza. Algumas perguntas. Quanto tempo para começar o efeito do Cartrofen na claudicação? Qual o tempo do doping? Bom, acontece que o Cartrofen, se não estou mal, ele não é doping. Eu queria até me pedir uma ajuda para o time interno, né, para a Ju, etc., para a gente não ter essa falha, principalmente em relação a essa comunicação, mas se não estou mal, ele não é doping. E ainda, o efeito do Cartrofen, ele depende muito da severidade o efeito SMOD, né? O efeito SMOD, claro, imagino que a pergunta seja mais clínica, em que momento o cavalo começa a melhorar. Isso depende muito do processo inflamatório. Mesma coisa que nas terapias com IRAP. O que acontece com o IRAP? O volume de infiltrações do IRAP, o Ricardo deve falar isso amanhã, ele depende muito da resposta. Quando o cavalo atinge a resposta ideal depois dos 7 dias, é indicado outra infiltração e assim se faz uma nova análise, inclusive com flexão articular. Então, o grau da inflamação que a gente tem, ele é um parâmetro de sensor de saber em que momento o cavalo vai responder mais rápido ou não. E, logicamente, o diagnóstico, porque nós sabemos, se eu falho no diagnóstico e eu tenho uma erosão da cartilagem com exposição do osso subcondral, a gente sabe que o Cartrofen já perdeu o timing, ele não vai funcionar. Nós temos que ter outro tipo de terapia diferentes, posso até ajudar o resto da cartilagem, mas o foco específico não vai ajudar. Então, por isso é tão importante a precisão diagnóstica. Agora, quanto tempo?
vamos oscilar, porque tem que responder algum dado, eu não posso ficar só na aéreo. Olha, tem cavalos que com 5 dias ele já começa a mudar. Lógico que às vezes a gente pode fazer uma associação com algum mecanismo de infiltração intraarticular. Tem cavalos que com 10 dias, tem cavalos que com 15 dias. E lembrem que o tratamento é um tratamento que dura um mês. Na prática, é um frasco por semana. Tem cavalos que começam a melhorar um mês depois, ou seja, no final da última aplicação. Isso depende do processo inflamatório e quanto que eu associo com outros fármacos. O Júlio falou ontem sobre as terapias multimodais, exatamente isso que eu estou falando também hoje de outra maneira. E é muito importante isso, né? Não só entender, como também utilizar o sinergismo a nosso favor. Muito bem, muito obrigado. André, um abraço, André. Não é FEI, não é doping, não. Muito obrigado, isso mesmo. Ótimo, vamos ver. Obrigado, Gonzalo. Obrigado, Fede. Faz tempo que não tivemos. Muito bom. Lembrem do código QR aqui para a ascensão. E vamos ver que outras perguntas nós temos. Se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Bom, ok, vamos ver algumas perguntas. O sorteio. Ok, o sorteio. O sorteio. Como vamos fazer o sorteio? Vai ser. Tu lança uma pergunta. A primeira pessoa que responder essa pergunta. Ok, vamos lançar. Eu só vou ver aqui, ó. Vai ser 2 caixas de agulha. 2 caixas de seringa. Vou fazer a passagem. Então, vou fazer um sorteio. Vou fazer uma pergunta, vocês vão responder. A primeira pessoa que responder aqui vai ganhar. Então, fiquem ligados. Tem que ser boa letra no teclado e vai ganhar. Pela Covetrus, vai ganhar uma caixa de agulhas, vai ganhar 2 caixas de agulhas, vai ganhar 2 caixas de seringas, uma caixa de bandagem adesiva, que são ótimas, nós utilizamos, certo? E uma caixa de Penox com 5 unidades. Pela C, uma caixa de Penox com 5 unidades. 4 produtos do dia a dia, que nós utilizamos aqui dentro dessas terapias. Olha que legal. Ok, vamos fazer a pergunta. Anotem, pronto, que a pergunta é simples. A primeira pergunta, a única pergunta vai ser: mencione 3 mecanismos de ação clássicos do sulfato de pentossano que fazem ele um produto especial. 3 mecanismos de ação bem colocados que fazem ele um mecanismo especial. Pronto, essa é a pergunta. Vamos ver quem que é o primeiro e todo mundo vai ficar aí. Vamos ver, 3 mecanismos de ação do sulfato de pentossano, do Cartrofen, que com certeza faz que ele seja um produto especial. Vamos lá. Vamos ver, tem que ser entre mais específica melhor, hein? A primeira pessoa que colocou aqui foi Ana. Ana, obrigado pela velocidade. Ana colocou: foco nos condrócitos e na cartilagem hialina, bloqueio das citoquininas e atua no osso subcondral. Está bem, né? Mas eu gostaria uma resposta um pouco mais específica. Vamos ver. Javi, um abraço. Bloqueio da interleucina 1. Ok. Arthur, produção do proteoglicano na de recuperação da cartilagem. Até agora está ganhando Ana, hein? Mais 2. Naira, modula citoquininas, inibe a metroproteinasa e antilipidêmico. Naira, boa resposta. Rafael, ação na cartilagem. Ok, muito obrigado. Vamos parar aqui. E aí eu vou falar assim, ó. A Ana respondeu rápido e respondeu 3 coisas. Foco nos condrócitos, mas o que ele faz nos condrócitos? E cartilagem hialina. Tudo bem, mas qual é o mecanismo específico? Bloqueio das citoquininas está bem e atua no osso condral, mas como atua? Ana, não está ruim, mas agora a resposta da Naira foi: modula citoquininas, é verdade, inibe as metaloproteinases, é verdade, e é antilipidêmico. Temos 2 situações: uma resposta rápida, que não foi tão específica, e uma quarta resposta da Naira, que é a resposta que eu queria. Eu queria fazer uma proposta que é, pelo menos, premiar as 2, tá? Faz assim, dá por exemplo, pra Ana, que foi menos específica, dá um Temper Academy, e a outra ganhou da Qual que é? Dá pra Ana,
vamos dar 2, 3 meses de Academy. Ó, o Lourenço está fazendo uma proposta aqui, só que eu acho que se eu falar isso, a Ana não, uma pessoa não vai gostar. Já sei o que eu vou fazer. Naira, que foi mais específica, Naira vai receber 3 meses do Academy, gratuito, do eQuarter Academy, certo? E a Ana, que foi a primeira, mas não tão específica, vai receber os produtos da Seva e da Covetros e ainda 3 meses do Academy. Sim? Para não deixar a Naira por ter respondido depois. O que acham? Gostaram da negociação? Bom, beleza. Gente, muito obrigado pelo tempo. Nós acabamos de completar principalmente 2 horas, certo? E eu queria pedir mais uma vez desculpas aí estamos aqui na câmera aberta, né? Pela demora que nós tivemos, mas a gente andou bem para tentar reajustar. O que eu posso falar como conclusão? Como conclusões, eu posso concluir várias coisas. Então eu tenho uma apresentação de conclusão. Em relação à conclusão técnica, vamos voltar aqui na tela. Na conclusão técnica é o quê? Dentro dos glicosaminoglicanos e o sulfato de pentosano, muito importante a ação condrogênica, que ela reduz as enzimas proteolíticas, que reduz a fibrilação, estimula a síntese do sulfato de condroitina e do ácido hialurônico, reduz a isquemia, melhorando a perfusão do ósseo condral, ainda reduz sinais de sinovites e inflamação, ainda também é um grande efeito de MOLT e também o efeito SMOLT. Então, principalmente, dentro da nossa análise dos glicosaminoglicanos polisulfatados, se a gente abre aqui a nossa imagem de novo, eu quero principalmente agradecer a presença de todos vocês e principalmente considerar que a tentativa de hoje foi principalmente entender os mecanismos fisiológicos e patológicos que geram as terapias. Isso daqui é um capítulo enorme, mas o que eu tentei fazer é tentar fazer um resumo para entender os princípios básicos da escolha das terapias. E se a gente vai ver um quadro como este, e a gente vai colocar aqui na nossa tela, de novo, só para terminar, eu gostaria que a gente visse um quadro como este que está aqui, com tranquilidade, que a gente veja por um quadro como este, a gente fala, hoje, depois da Semana das Terapias, da participação dos diferentes colegas que participaram, eu me torno uma pessoa melhor, entendi melhor cada produto, entendi melhor a fisiologia articular, entendi melhor a patologia e vou ser mais preciso com os diagnósticos. Se apoiem sempre nos conteúdos de qualidade. Hoje a internet ela está poluída de informações. Algumas são muito boas, como as pessoas que estão participando aqui toda esta semana. Outras são boas, que são pessoas que não estão participando aqui. São boas, mas tem muitas que são muito ruins e tem que filtrar. Fiquem se educando, se apoiem em todos nós, não só na eQuarter, como nas pessoas que têm uma educação continuada de seriedade e a gente sempre quer ajudar na eQuarter da melhor maneira, assim como muitas das pessoas que estão também aqui presentes. Se a gente abre aqui nossa imagem, eu queria muito agradecer de novo às empresas Seva e Covetros pelo esforço que vocês fazem para permitir uma ligação entre profissionais que trabalham com cavalos e que estudam um pouquinho em algumas áreas para compartilhar isso com outras pessoas. São empresas que não só se preocupam pelo comercial, são empresas que não só se preocupam com vender produtos e faturar, são empresas que se preocupam com a educação para que as escolhas sejam melhores e para que os cavalos recebam o tratamento, o diagnóstico e o manejo adequado para melhorar a nossa indústria. E tudo isto que está acontecendo aqui, se vocês vêm aqui no nosso contorno, por exemplo, aqui, é tudo baseado num comum denominador, que são nossos amados e nossos queridos cavalos. Então, quero agradecer demais a todos vocês. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também a Ana e também agradecer a Naira pela participação e as esposas, as outras pessoas que também principalmente participaram, e de coração a gente deseja que vocês possam usufruir dessa informação, que embora seja um pedacinho de areia, uma grande
formação de areia, não vou falar que é um deserto, mas uma grande formação de areia, uma grande duna, que ela possa ajudar de alguma maneira. Muito obrigado, pessoal, obrigado por tudo que vocês fizeram, obrigado por tudo que vocês prestaram atenção, e com certeza, se vocês têm alguma pergunta, vocês podem nos escrever direto, e lembrem que nos vemos na semana, que nós temos na semana, principalmente do dia, última para terminar, vamos colocar a última imagem, do 13 a 15 de novembro. Aguardamos vocês na ascensão, para continuar nesse crescimento grande da ascensão profissional. Gente, muito obrigado para todos, um beijo no coração, valeu a campainha, esperamos as pessoas lá no grupo com o link, para que vocês possam entrar, principalmente, e receber seu PDF para as pessoas que ficaram até o final. Um grande abraço para todos, muito obrigado por tudo, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Nos vemos na mesa redonda depois da manhã. Um abração, tchau, tchau, brigadão.